Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. A Corte Internacional que funciona em Haia, na Holanda, determinou hoje ao governo da Venezuela que evite qualquer medida que signifique a tentativa de tomada da região de Essequibo, oficialmente parte da Guiana, e não fez menção ao referendo marcado para depois de amanhã, referendo convocado pelo governo do Nicolás Maduro, e que basicamente trata do seguinte: da aprovação da população, ou não, a retomada, ou a tomada, ou a venezuelazação da região de Essequibo. Inclusive, com a possibilidade daqueles que moram em Essequibo se tornarem automaticamente cidadãos venezuelanos. Teriam automaticamente o direito à condição de naturais da Venezuela, cidadãos plenos da Venezuela. Essa é a pergunta que o governo faz no referendo. Ele não pergunta: podemos mandar tropas? A população venezuelana concorda que tropas sejam enviadas, que haja uma ação militar, uma tomada militar? Não há nada disso. E é um referendo, ou seja, o prato está feito. Vocês aprovam ou desaprovam? O que está decidido, porém sujeito à confirmação pelo povo da Venezuela, é exatamente isso. Tornaremos Essequibo oficialmente parte do território venezuelano e seus cidadãos automaticamente cidadãos da Venezuela com direito à cidadania da Venezuela? Essa é a pergunta que está no referendo. E o Tribunal de Haia, a Corte de Haia, não fez menção ao referendo, mas disse que a Venezuela não deve agir nessa direção, não deve tentar tomar Essequibo da Guiana, que os portugueses chamam de Guiana, né? É até interessante isso, não é que estão certos lá, errados estamos nós, ou estamos certos lá, estão errados. São regras distintas mesmo com o novo acordo ortográfico, né? Mas o que eles chamam de Guiana aqui, inclusive está em todos os dicionários, inclusive no Ruais, que tem uma aura assim, de oficial, né? Está a Guiana. O correto é dizer Guiana. E então o Maduro não inventou essa história, mas claro, tenta se aproveitar dela. A ExxonMobil trouxe para dentro da crise o governo dos Estados Unidos, que, por sua vez, gosta muito da ideia de ter tropas do Comando Sul na região amazônica. E já enviou soldados do Comando Sul para a Guiana. Fala em defender a Guiana de uma possível invasão. Se houver a invasão, os soldados dos Estados Unidos estão autorizados pelo seu governo, e embora não tenha havido manifestação oficial, imagina-se que também estão autorizados pelo governo da Guiana a entrarem no conflito. Há o interesse de defender a ExxonMobil
e há o interesse de ter soldados na região amazônica. O Brasil fortaleceu sua presença militar. Ali você tem uma tríplice fronteira. Aliás, um lugar formidável. Formidável. É até um tanto quanto lastimável que tantas riquezas tenham sido encontradas, porque a região sofrerá, obviamente, com a ação humana, com a exploração dessas riquezas. E é um lugar formidável. E ali você tem Roraima, a Venezuela e Guiana. Soldados brasileiros foram enviados para lá. Houve um reforço considerável da presença militar brasileira na fronteira. O Lula enviou, inclusive, emissários, não só diplomatas profissionais do Itamaraty, mas o próprio Mauro Vieira entrou no circuito para conversar com os dois governos, ainda que por intermédio de diplomatas. A posição brasileira é: resolvam o problema diplomaticamente, se necessário em cortes internacionais, mas não entrem em guerra. Até porque estamos falando de um país de 30 milhões de pessoas e de um país de 800 mil pessoas. E esse Equibo, ou seja, a região em disputa, representa mais de 70% do território da Guiana. Agora, o problema vem de muito longe. Muito longe. Aquilo era tudo, em certo momento, é óbvio, né? Depois da chegada dos europeus à região, aquilo passou a ser terra holandesa. Ou seja, onde é hoje o Suriname, Guiana holandesa, e onde é a Guiana, ex-Guiana inglesa, aquilo era tudo da Holanda. E ainda no século XVIII, houve uma transferência, isso era comum na época em razão de tratados de guerra, ou de compensações pelo apoio do Império Britânico a lutas internas na Holanda, a luta contra os espanhóis. O fato é que no século XVIII, a parte que depois passou a ser chamada de Guiana inglesa e que era holandesa, era uma coisa só com hoje Suriname, aquela parte foi passada para os ingleses. Um fio de terra, um rio, o rio Essequibo, e um vasto território que até então era visto como parte de território espanhol e que posteriormente passou a fazer parte da Venezuela por uma analogia óbvia, não é? A independência da Venezuela significava que aquele território, que era da Espanha, passasse a ser da Venezuela. É bom lembrar que houve o tempo da Gran Colômbia, o movimento de libertação que envolveu desde José Martí até, claro, Simão Bolívar, General Sucre. Esses países não estavam estabelecidos. Então as referências eram Colômbia e Peru. Mas depois, Bolívia, Equador, os movimentos históricos vão tratando de determinar a formação de países. Originalmente, os povos eram todos nativos que andavam por toda a região sem qualquer distinção convencional. Com o surgimento desses países independentes, depois da libertação do domínio espanhol, é uma população homogênea, só que agora distribuída em países diferentes, sob governos diferentes. Embora o próprio Bolívar tenha sido reconhecido como governante de mais de um país.
Mas aquela região não. Aquela região não estava nas discussões a respeito do que é Colômbia, o que é Venezuela, o que é Equador, o que é Bolívia, o que é Brasil. Não. Ali era quase uma obviedade, é território venezuelano. Porém, não houve qualquer ação de uma Venezuela que tentava se organizar como país independente para povoar esse Essequibo. Era um deserto, lugar belíssimo, mas um deserto. Florestas, rios, mas um deserto. De gente, não havia gente. E os ingleses, claro, perceberam isso. E decidiram ir em direção ao oeste, em direção a Essequibo. Mudaram a linha de fronteira. Quando a Venezuela se dá conta, já há uma colonização de Essequibo pelo Império Britânico. E agora? A Venezuela reclama. Só que ela está reclamando com a grande potência da época. Com o império que ainda não estava na sua plenitude, ainda não era o império onde o sol nunca se põe, mas já era um império com força econômica e militar para impor suas posições. E isso ocorreu em momentos diferentes, em lugares diferentes. Aconteceu com as Malvinas, aconteceu com Hong Kong. O império crescia. Mas ali, ele falou, nós estamos numa faixa de terra. Logo depois do rio, há uma imensidão deserta de gente. Com água, com florestas, mas sem gente. E a gente só tem aqui uma faixinha de terra. Vamos para lá. E começou a colonizar aquela região. Inclusive, ao longo do tempo, não apenas escravos ou filhos de escravos passaram a ser usados nessa colonização, mas também gente vinda da Índia. Além dos indígenas, dos povos nativos locais, que obviamente olhavam com espanto quando alguém aparecia dizendo: este chão, esta terra, estas águas pertencem ao império. Era muito estranho esse tipo de argumento. Porque para os indígenas, aquele chão, aquela terra, aquelas árvores, aquelas águas, não pertencem a ninguém. Elas são para uso, não são propriedade. Mas também foram usados pelos britânicos para o desbravamento de Essequibo. A Venezuela reclama, muitas reuniões são feitas, até que só no final do século XIX, uma discussão que começa em 1814, só no final do século XIX, há uma tentativa de se estabelecer, de fato, quem tinha direito a Essequibo, que representa, vale notar, do que hoje é conhecido como Guiana, ex-Guiana inglesa. Essequibo representa mais de 70%, quase 75%. Então estamos falando de 3/4 do que é hoje a Guiana. Porém, o encontro em Paris, para definir quem tinha razão, quem não tinha razão, tudo aconteceu de maneira muito estranha. A Venezuela acabou aceitando que os Estados Unidos representassem os interesses venezuelanos.
não houve um representante da Venezuela. Os ingleses, representados pelos seus funcionários. E a Rússia, também participando, o Império Russo, na condição de árbitro. No final das contas, os Estados Unidos, que aliás usaram lógica perversa, e isso já havia acontecido quando houve esse encontro em Paris, os Estados Unidos, já havia 50 anos, se tornara dono do Texas, da Califórnia, do Arizona, terras tomadas do México. Então a visão dos Estados Unidos era de que qualquer acordo que ferisse o princípio do direito romano, um lugar vazio, que depois é posteriormente ocupado, pode ser reivindicado por quem o ocupou. Esse é um princípio do direito romano. Os Estados Unidos acalentavam esse princípio por causa dos territórios mexicanos que os Estados Unidos haviam roubado. Embora depois tenham pagado ali uma quantia como se indenização fosse. Não era, na verdade até a quantia foi determinada pelos Estados Unidos, tal a fragilidade do México naquele momento. E a Rússia czarista também com uma visão imperial do mundo. E também com a ideia de que esse princípio do direito romano era aplicável num mundo ainda de muitos lugares vazios. E, portanto, quem chegasse e ocupasse deveria ter direitos. O fato é que esse acordo foi favorável à posição do Império Britânico. Aí já um império muito maior, muito mais forte, e que só cresceu até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, o Império vai deixando de ser poderoso, vai perdendo terras, colônias, e hoje só tem história para contar, uma grande empáfia e algumas personagens realmente formidáveis de sua história. Mas hoje não há nada parecido, inclusive com mais um governo medíocre à frente do que já foi o grande Império Britânico. A Venezuela não desistiu, porque aquele tratado de 1899, que concluiu com a cessão do território ao oeste do rio Essequibo, à Grã-Bretanha, levou a Venezuela a protestar, mas sempre numa posição de fraqueza. Até que, finalmente, em 1966, outro dia, 57 anos, começo de 66, fevereiro, foi firmado o Acordo de Genebra. Ora, o Acordo de Genebra diz claramente que a decisão contida no laudo arbitral de Paris de 1899 não é válida. Essa é a decisão do Acordo de Genebra promovido pela ONU. Ou seja, era a ONU dizendo o que se acertou no final do século XIX não vale. Claramente, aquele foi um acordo estabelecido, determinado pelo Império Britânico, com o apoio da Rússia e dos Estados Unidos. É hora de rever isso. O Acordo de Genebra não diz é da Venezuela, mas diz que é uma região disputada. E firmaram em Trinidad e Tobago o protocolo de Porto Espanha para prorrogar as discussões até 1982. E a Venezuela
decide continuar com o Acordo de Genebra. Essa é a posição da Venezuela perante a ONU. E aquilo ficou. Muitas vezes, as crises internas, a Venezuela com muitas crises, a Guiana numa situação de pobreza, já independente, já fora do domínio britânico. Porém, em 2004, isso tem sido até pouco abordado, o Hugo Chávez foi a Georgetown, a capital da Guiana, e, naquele momento, buscando apoio internacional, e principalmente dos vizinhos, o Chávez obteve o apoio ao seu governo do governo guiano. O governo da Guiana apoiou Hugo Chávez, mostrou-se aliado. E aí Hugo Chávez, diante dessa situação, dessa acolhida, dessa recepção calorosa, amistosa que ele teve em Georgetown, ele falou, ó, encerrado o assunto Essequibo. Essequibo pertence à Guiana. Isso foi dito pelo Hugo Chávez. Não foi para o papel, mas era Hugo Chávez, não é? Isso teria que ser levado em consideração. Era Hugo Chávez, ou seja, líder incontestável do novo regime venezuelano. E o assunto ficou adormecido. Porém, quando você olha a Constituição da Guiana, lá diz o território do Estado engloba as áreas que imediatamente depois do começo desta Constituição foram comprometidas na área da Guiana. Está falando de Essequibo e das incursões feitas pelo explorador alemão, que na verdade nasceu sob a coroa britânica, o Robert Schomburg. Constituição da Venezuela, de 99. Constituição já chavista. O território e demais espaços geográficos da República são os que correspondiam à Capitania Geral da Venezuela antes da transformação política iniciada em 19 de abril de 1810, com as modificações resultantes dos tratados e laudos arbitrados, não viciados de nulidade. A Constituição da Venezuela aponta para Essequibo como pertencente à Venezuela. Mas aí o Chávez, 5 anos depois da nova Constituição, em 2004, chega lá e diz não, assunto resolvido, Essequibo é da Guiana. 2015, Chávez já havia morrido, Maduro estava no poder. Eis que vem o anúncio, aos brados. Tem muito petróleo em Essequibo. Ouro já se sabia que há quantidades formidáveis. Mas falavam então em reservas de 11 bilhões de barris de petróleo. E aí o que faz o governo da Guiana? Um acordo com a ExxonMobil, empresa americana, uma das gigantes, uma das 7 irmãs do petróleo. A Venezuela imediatamente faz um lembrete, mas esse território está sob disputa. É o que diz o Tratado de Genebra de 1966. Portanto, vocês não podem fazer acordo com a ExxonMobil. Mesmo assim, a Guiana tocou o projeto, a Venezuela não fez muito barulho, e aí entra o oportunismo de Maduro. Ele não inventou a questão vem de 1814, nunca foi de fato resolvida. É sim um território em disputa, conforme diz a própria Organização das Nações Unidas. Mas o Maduro viu nisso, primeiro, se Essequibo passa a ser da Venezuela,
significa que uma reserva adicional de 11 bilhões de barris de petróleo pertence à Venezuela. Passarão a pertencer à Venezuela. A Venezuela que já tem, provavelmente, a maior reserva do mundo. A gente diz provavelmente porque nunca se sabe. Por exemplo, o Brasil toda hora está descobrindo novas fontes de petróleo no mar, com o pré-sal. Mas hoje, pelo que se conhece hoje, pelos estudos geológicos de hoje, a Venezuela tem as maiores reservas do mundo. Acrescentaria 11 bilhões a essas reservas. Negócio imenso. E mais, eleição ano que vem, pressão internacional, a oposição volta a ter visibilidade internacional, houve aquele acordo no México, teve a primária da oposição, que a Maria Corina venceu, mas ela não pode ser candidata hoje, porque está impedida por decisão do Tribunal venezuelano, a Corte Suprema venezuelana. E aí? Maduro faz um barulho. A capacidade de apontar um ponto de união nacional, isso aqui interessa a todos, a oposição, a situação, a cada venezuelano, isso é nosso, os ingleses roubaram nossa terra, é hora de recuperá-la. Isso mexe com as pessoas. Isso não está explícito no tema do referendo, mas lá está, para consulta. A Venezuela deve tornar Essequibo território venezuelano e dar cidadania aos cidadãos de lá? É isso que os venezuelanos vão responder. A resposta pode ser uma espécie de permissão para uma ação militar, só que com o risco de uma guerra, inclusive com uma nefasta participação de soldados dos Estados Unidos. Ronald Mendes. 4 da tarde marcou o quinto sinal. Este é o Bandeirantes Acontece, o tema de abertura importantíssimo. Fica à sua disposição já já nos principais agregadores de podcast e no nosso site também, além das nossas redes sociais.